Tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Forte abraço para você, boa noite. Um abraço para todo mundo ligado aqui no Bola Rolando. E hoje, dia 13, né, oficialmente começou a era Evaristo Pisa no Santa Cruz. Pode ser uma era curta, também, se tiver sucesso, pode ser uma era um pouco mais longa, claro, como foi a boa passagem dele no Botafogo da Paraíba, Botafogo de João Pessoa, onde ele tem serviços prestados, um bom trabalho feito, um aproveitamento lá em cima. Evaristo Pisa, que no fim das contas tem um aproveitamento bom na maioria das equipes que passou na carreira até aqui, equipes de menor porte do interior de São Paulo, a equipes de um pouco mais de massa, falamos assim, né? Uma América do Natal, por exemplo, e o Botafogo da Paraíba. Hoje, o novo comandante do Santa concedeu entrevista coletiva de apresentação, que durou cerca de 27 a 28 minutos, ao lado do Zé Teodoro, coordenador técnico, e logo depois... Longa, né? Foi longa, não foi? Foi longa, falou sobre vários assuntos. Quase 30 minutos Isso. O Zé Teodoro chegou a falar 3 a 4 minutos desse tempo, que primeiro, que ele falou, tinha muito prazer em anunciar o Pisa, né, em apresentar o Pisa, agradeceu a parte da torcida do Santa que pedia o Zé Teodoro como treinador, ele agradeceu esse carinho, esse respeito, que a torcida tem ainda boas recordações do trabalho do Zé, né, acesso da D para C, a títulos estaduais, e falou que o Santa traz o Evaristo Pisa com a esperança de que vai sim conseguir encontrar o nome certo e melhorar novamente a sua performance e resultados nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos no nome ele traz grandes e gratas recordações, né? O próprio Zé Teodoro falou isso, que ele tem o mesmo sucesso do outro Evaristo que passou por aqui. Foi? Evaristo de Macedo, um monstro, né? Evaristo história no Santa, história no Bahia, história no Flamengo, história no Real Madrid e Barcelona somente. O Evaristo, inclusive na época que ele estava aqui no Santa Cruz, eu sempre gosto de lembrar disso, era o maior ordenado da América Latina. Sim, o maior salário de treinador. O maior salário de treinador da América Latina era Evaristo Macedo, no organizado e inesquecível Santa Cruz daquela época. Pois é, então o Zé Teodoro chegou a citar que você tem o mesmo sucesso de outro Evaristo que passou aqui, que foi o lendário Evaristo de Macedo. Zé Teodoro chegou a mencionar isso. E o Evaristo Pisa falou sobre diversos assuntos. A primeira coisa que ele falou sobre esse desafio, né? Ele estava, obviamente, sem clube, mas não seria todo profissional que iria aceitar. Se habilitaria a vir para cá. Isso, porque é o seguinte, né, Edinaldo? São 2 jogos. Se não conseguir, meu irmão, 2 jogos, uma vitória e um empate ou 2 vitórias, um abraço. Agora, é aquela situação que, de repente, ela é tão dura que também pode conceder para ele, conferir para ele um certo conforto em função da realidade do momento. É tipo, não tem o que perder. Pois é. Só tem o que ganhar, né? Você chegou e encontrou um tipo de terra arrasada e o que sobrar de bom ali vai ficar com ele. O que sobrar de ruim, ele vai dizer, olha, eu encontrei já do jeito que estava, praticamente impossível reverter o processo. Então, de certa forma, tem esse estado de conforto, né? Eu já acho que praticamente impossível, eu acho que a situação do Santa ainda é confortável, Edinaldo, sinceramente. Eu acho ainda confortável, porque ele depende dele mesmo. O jogo decisivo em casa né? E pega o time eliminado Santa fora. Cruz, quando depende dele mesmo, é uma bronca. Mas aí, vamos lá, separar o joio do trigo. A situação em si do clube, ela é confortável porque o Santa pega um jogo direto, duelo direto em casa, e pega um time já eliminado no interior do Ceará, fora de casa. Se ganhar as duas, o Santa termina em segundo ou terceiro. É que a gente está tão acostumado com esse histórico dos últimos 15 anos do Santa Cruz, sim, claro, que a gente termina colocando essa contundência. E às vezes a gente coloca até para ferir brios, para ver se a coisa estimula, levanta o astral do pessoal. Porque de tanto apanhar ao longo de 15 anos, a gente termina colocando esse estágio para ver se sai alguma coisa daí, entendeu? Porque você olha que você já... Que é claro que existem várias oportunidades para o Santa Cruz, existem, depende dele. Mas o histórico de 15 anos, Igor Moura, mostram que sempre que dependeu dele, nessas circunstâncias, ele não conseguiu ter superação. Mas isso talvez não se repita, talvez, não sei. Olhando as debilidades do time, né? Assim, claro que levantam uma certa suspeita de que não vai... É um histórico difícil, né, de você relacionar, muito difícil. Pois é, e eu acho que ele foi nesse pensamento. Ele falou, olha, eu estou sem clube. Se eu consigo um acesso com esse Santa Cruz, eu vou ter o contrato renovado. Começo 2024 cheio de moral, num clube grande, ele vai virar, quer queira ou não, vai virar repercussão nacional se o Santa Cruz conseguiu acesso da D para C, porque sempre
causa repercussão nacional quando o Santa tem um insucesso e também quando tem sucesso, é um clube de tradição. Então acho que ele pensou nisso, ele falou, olha, se não der certo, provavelmente a torcida vai pensar, não daria com o Felipe Conceição. Se der certo, acredito que ele vai sair com a moral lá em cima vamos ver o que dessa vai dar. empreitada. Ele vai, sem dúvida nenhuma, fazer um trabalho em cima da bola rolando, né? Porque não tem como fazer trabalho antes, nem depois, porque os jogos vão ser, tudo bem, é um jogo numa semana, outro jogo na outra semana, mas essa proximidade não dá para fazer um trabalho, não dá para construir um modelo de jogo ou coisa parecida. Ele disse até isso também, ele falou, olha, eu vou tentar mudar os pormenores e falar e tentar mudar um pouco o aspecto moral do grupo. Ele falou que se tentar mudar demais, ele acaba... Esse é o principal trabalho dele. É exatamente trabalhar o emocional que está muito desestabilizado no Santa Cruz. Se ele conseguir reverter o quadro emocional, ele já dá um grande passo. E ele falou assim, olha, eu vou tentar mudar alguns pormenores. Agora, se eu tentar mudar tudo, eu posso fazer tudo errado. Eu posso mudar o que estava também dando certo. Então é mais ou menos isso que ele falou. Até citou que ele inclusive já substituiu o Felipe Conceição no próprio Sampaio. Ele sabe como o Felipe Conceição gosta de armar suas equipes. Ele falou, olha, eu no Sampaio, eu cheguei, o Felipe tinha acabado de sair. Eu sei como ele gosta de trabalhar. Ele falou, o Felipe gosta mais de um time posicional. Eu já vou tentar ter um time com mais mobilidade, sem guardar tanta posição. Felipe Conceição gosta de atletas que guardem posição e o Evaristo Pisa falou que prefere um time que tenha mais troca. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai para o time que ele esboçou hoje. O ponto esquerda está aqui, daqui a pouco ele dá o sinal, o ponto esquerda vai para a direita, o ponto direita vai para a esquerda. Um volante sobe, o outro fica mais. Depois pode ser a variação. Troca de posição. Troca de posição intermitente, ele quis dizer. Ele falou que um acesso com o Santa Cruz, ele não veio por dinheiro, segundo o Evaristo. Ele falou, o acesso com o Santa vale mais do que qualquer questão financeira. Um acesso com o Santa Cruz. Aí eu acho que ele quis falar em questão de... Notoriedade, né? O nome dele, que é aquilo não, visibilidade, conquistar um acesso com o Santa Cruz numa situação que não é tão boa. O Santa ainda tem isso, ainda não tiraram isso do Santa Cruz. O Santa ainda tem essa condição de fazer com que o profissional se destaque a partir do momento que o todo se destaca. Porque o Santa Cruz tem nome, tem marca, tem camisa. Ainda não acabaram isso do velho Santa Cruz, não. Michael acabou de receber uma proposta da Série B porque vem se destacando no Santa Cruz. Só um exemplo, né? Ele citou também, Edinaldo, uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou, respeitando sempre as lideranças do grupo, os mais experientes, principalmente Pipico e Chiquinho. Ele já falou isso. Aí já é para ganhar a rapaziada. Aí daqui a pouco daqui a pouco eu perguntei para ele sobre o elenco, as características que ele conhece, que ele não conhece, o que é que ele vê de material humano para trabalhar com esse time do Santa Cruz. Fez elogios, disse que na opinião dele as opções para a defesa do Santa dá uma média de idade muito baixa na opinião dele. Ele acha que o ideal não é tanto zagueiro jovem. O Felipe já gostava da juventude dos zagueiros, ele elogiava sempre. Me pareceu nas entrelinhas que o Evaristo Pisa, caso consiga um zagueiro mais experiente, o Santa pode trazer, principalmente se vencer o jogo contra o Potiguar, um zagueiro que esteja bem fisicamente para atuar e ser uma opção a mais experiente. Ele acha que a dupla de zaga é muito jovem, é o Ítalo Melo com 23 e o Guedes com 21, né? O reserva, o Ian, tem 24, se eu não estou errado, e o Cristiano está com 19 anos, ou seja, uma média muito baixa. Precisa de alguém mais experiente ali, sem dúvida. Ele falou também, Ed, fez vários elogios a Chiquinho jogando de meia por dentro. Mas isso é o natural, né, Ivo? Falou que essa foi a grande pisada de bola de Felipe Conceição. Insistir na tese, só ele tem esse pensamento de botar o Chiquinho, especialista de meio de campo, na ponta esquerda. E o Evaristo falou, já imagina assim, o Chiquinho ajudando muito por dentro, na parte de criação. Quando ele falou isso de novo, eu falei, meu amigo, eu vou só esperar ele montar o time base, porque eu tenho certeza que é Chiquinho mais 10. Então ele falou também outra coisa que me chamou atenção, Edinaldo. Elogiou os pontas, o Santa agora tem mais opções e velocidade, principalmente Thiago e o Matheus Alessandro, que hoje já treinou de novo, né? Chegou ontem, e citou também o seguinte... Já fica à disposição para esse jogo? Já, só sai no bid. Já fica à disposição. Ele falou o seguinte, que a primeira meta dele, o objetivo principal é passar de fase, seja primeiro, segundo, terceiro ou quarto. Por quê, segundo ele? Porque na hora do mata-mata, o adversário mais temido de todo mundo vai ser o Santa Cruz, na visão dele. Questão do Arruda lotado. Quero muito que isso passe a valer na prática. Porque na teoria... Porque todo mundo vê isso, todo ano é a mesma coisa. Olha, se o Santa chegar no mata-mata... Podem tremer que o Santa chegou. Aí o Santa isso aconteceu contra o Retrô, mas não aconteceu contra o Tocantinópolis.
Exatamente. Tem que acontecer com todos, né? São 3 mata-mata, né? Por todo mundo, né? São 3 mata-matas. Pois é. Então ele falou isso, que o negócio é passar, porque na hora do vamos ver, na hora do mata-mata, muita gente não vai querer pegar o Santa. Segundo ele, em Copa do Brasil tem time de Série A e B que não queria enfrentar o Santa aqui no Arruda lotado, imagine só num contexto de Série D. Terminada a entrevista coletiva, 45 minutos depois aproximadamente da entrevista, teve uma certa demora, foi a conversa dele no vestiário com os jogadores, sobe todo mundo para o campo, para o treinamento. Inicialmente um circuito, jogadores de ataque, 3 contra 3 defensores, aquela questão de fundamentos, né? Fundamento para o defensor e fundamento para o ataque, tá? O passo para o melhor colocado, chuta no gol, alguns destaques nesse treinamento, nesse circuito. O Iago fez alguns belos gols e o Chiquinho fez pelo menos 3 golaços de fora da área, encaixando a bola no ângulo, né? Chapando a bola no ângulo. Chiquinho e Iago, para mim, foram os que tiveram o melhor aproveitamento nesse trabalho. Aí foi a hora da escolha do time. Michael no gol. Lembrando que Ítalo Melo não treinou hoje por conta de uma tendinite. Ítalo Melo ficou de fora do treinamento de hoje. A priori não preocupa para o jogo contra o Potiguar. Mas, como não treinou hoje, foi o primeiro treino do Pisa, pode ser que se o Ítalo Melo perder o treino de amanhã por conta dessa tendinite, já fica o Ian. Por conta da sequência de treinamentos. Michael no gol, permanece Juan Rodrigues na lateral direita, Ian Oliveira na zaga ao lado do Guedes e o Ítalo Silva foi mantido na lateral esquerda. Alguém pode perguntar, o Ítalo Silva não precisou sair no começo do jogo contra o Campinense? Sim, foi um joelho com o jogador do Campinense, ele sentiu muitas dores, tentou voltar, não conseguiu, só que foi uma pancada, né? Pancada é aquela, se parar de doer, tá apto. Como parou de doer, já treinou normalmente, tá recuperado da pancada no joelho. O Ítalo Silva, aliás, que azar, né? Demorou o campeonato todinho para ganhar a titularidade no lugar do Marcos Vinícius. Quando foi titular, machuca com 10 minutos. Mas aí vai ter a continuidade na lateral esquerda. Ítalo Silva. Meio campo. Emerson Souza foi atleta do Evaristo Pisa no Sampaio. O Natson só jogou com o Evaristo Pisa uma vez, entrando no decorrer do jogo. O Emerson Souza foi titular no comecinho da Série B, no Sampaio, com o Evaristo Pisa, contra o Mirassol. Foi quando o Sampaio apanhou em casa para o Mirassol. O único jogo do Emerson Souza na Série B, titular com o Evaristo Pisa no Sampaio. E a maioria dos jogos, o Emerson Souza foi banco do Sampaio com o Evaristo Pisa. O que é que aconteceu hoje? Caiu o Emerson Souza para o time de baixo, reserva. Quem ganhou a posição de primeiro volante no Santa? Ítalo Henrique. Emerson Souza, que já trabalhou com... Agora, curiosamente, foi o único jogador que manteve uma certa regularidade nesse meio de campo do Santa Cruz, desses que chegaram mais recentemente, foi o Emerson Souza, né? Alguns passos errados, mas no bote... Me surpreende por esse fato, né? Porque não é que ele seja um jogador extraordinário, mas dentro da média daqueles que foram chegando, foi o cara que manteve uma regularidadezinha ali no meio de campo. Isso. O problema era o Nadson, né? Aliás, eu acho que a dupla de volantes ela foi encontrada a priori pelo Felipe Conceição. Era o que dava menos trabalho. Acredito eu que menos falhava de setor no Santa Cruz. Era essa dupla de volantes, Emerson Souza e Vagninho. Porque o Vagninho, ele encaixou bem com o Emerson Souza. Ele botou quem no lugar de Emerson Souza? Ítalo Henrique. Sei. Portanto, a dupla de volantes, Ítalo Henrique e Vagninho. E na criação, quem? Chiquinho por dentro. O ataque, Lucas Silva na ponta direita, Pipico centralizado e na ponta esquerda, Iago Silva. Emerson Galego perdendo espaço no time de cima. Para mim, a surpresa é o Emerson Souza. Também, achei isso. O Galego poderia ou não poderia, né? O Galego é aquela coisa de acreditar ou não acreditar, mas você pode colocar coisa melhor ali. No geral, acho que é normal, né? No geral, ele tá batendo com aquilo que o torcedor quer. Se a gente fizer uma comparação para o jogo contra o Campinense, o goleiro permanece, lateral direito permanece, o zagueiro teve que sair por conta da tendinite, mas o zagueiro pela esquerda permanece, o lateral esquerdo permanece. Muda primeiro volante e o meio armador, e o ponto esquerdo e o centroavante, porque o Pipico volta, né? Aí repete, Igor, por favor, só o meio de campo. Fica Ítalo Henrique, Vagninho e Chiquinho. Lateral esquerdo permanece o Ítalo Silva. Ítalo Silva, portanto, Michael, Juan Rodrigues, Ian Oliveira Guedes e Ítalo Silva, Ítalo Henrique, Vagninho, Chiquinho, Lucas Silva, Pipico e Iago Silva. Repito, treinou bem hoje o Iago Silva e ele falou, assim que chegou, né? Iago, você tem condições de jogar 90 minutos? Logo após a estreia dele contra o Nacional de Patos, né? Que ele entrou, jogou 18 minutos só. Ele falou, olha,
a gente vai ter uma semana inteira para trabalhar. Com essa semana de trabalho até o jogo do Campinense e pouco depois do jogo eu já vou estar 100% para jogar. Então acredito que ele já tem todas as condições aí para jogar como titular, aguentar um jogo inteiro, por exemplo, não obrigar o novo treinador a ter que fazer uma alteração. Vamos escutar o Pisa? Vamos vê-lo. Evaristo Pisa falou dessa vinda para o Santa Cruz no atual momento e de apenas 3 treinos para colocar o time em campo para essa decisão. Antes de responder a sua pergunta, agradecer a palavra do Zé Teodoro. Falar que estou muito feliz, né, e satisfeito com esse momento, tá assumindo o comando técnico do Santa Cruz, uma grande equipe. Enfrentei muito o Santa Cruz nesse período que eu estou no Nordeste de 2018 até então, e buscar fazer o nosso melhor, né, nesses 2 dias que antecede 3, né, que antecede essa decisão de domingo. Contar também, como foi frisado pelo Zé Teodoro, com o apoio dos nossos torcedores. Toda vez que eu enfrentei o Santa Cruz aqui, eu vi a força que é a torcida e que ela possa nos potencializar, acreditar, estimular a fazer o resultado no domingo. Acho que é o ponto mais importante. E respondendo a sua pergunta, eu acho que vai ser mais um aspecto comportamental do que ajuste tático, técnico. A gente veio nesse momento de troca para dar essa tranquilidade para o grupo, confiança, acreditando que os jogadores, os atletas têm a capacidade de voltar à sequência inicial da competição, sair dessa situação adversa de 4 jogos, pontuando 2 pontos só apenas, né, nos últimos 12 pontos disputados. Então é um elenco que eu conheço alguns jogadores, enfrentei, acredito muito na força da camisa. Eu vim para isso, por acreditar. Em nenhum momento pensei em questões financeiras. Eu vim praticamente numa ligação ontem, 12h30, através do Sandro com o Jomar, depois do Zé Teodoro, para fazer um projeto curto, 2 jogos, classificação, e 3 mata-mata, né? E aí depois conseguiu esse objetivo que foi construído desde o início do planejamento, que é o acesso. Mas antes disso a gente tem esses 2 jogos para buscar classificação, pensando um jogo de cada vez. Pronto, então aí o apresentado Evaristo Pisa aqui no Bola Rolando. Ed. Pois é, uma apresentação interessante por tudo que você colocou aí, e ele, dentro da sua experiência, não é, preserva os líderes do time, coisa que Felipe Conceição parece ter perdido o controle, a partir do momento que botou muito questionamento, não só questionamento colocado, mas afastou da titularidade do Chiquinho, e ele resgata Chiquinho como titular. Isso. Que é uma coisa que todo mundo estava cobrando no time do Santa Cruz. Continuo dizendo, a minha surpresa é o Emerson Souza, que me pareceu ser o jogador mais regular desse meio de campo de Santa Cruz e foi sacado para o Ítalo Henrique entrar. Isso, primeiro treino, né? Pode ser que amanhã, por exemplo, mais um treino, isso mude. Pode ser que ele teste, se agrade mais. Mais um treino amanhã, né? Tem amanhã e sábado também. Sábado treina, encerra, concentra para o jogo decisivo, Edinaldo. Vou homenagear o nosso amigo que está ao nosso lado aqui. É vencer ou vencer, viu? É verdade, é verdade. A vitória para ser obtida a todo custo é vida ou morte, amigo. É porque vencendo volta ao G4. Se perder, ficou, né? Ele pode até ser eliminado, né? Se perder, fica pelo meio do caminho. Porque se ele perder, o Pacajus ganhar sábado do Souza e o Nacional de Patos ganhar do Iguatu em Patos, um abraço. Perder, tchau. Está eliminado. Eliminado. Aí vai ter que torcer pro Retrô. Subir. Agora, tem uma história também do Petrolina, né, amigo? O que tem? O Petrolina não teria essa vaga, não é? A vaga é do Petrolina. Pois é. Não. Se o Retrô subir, ele vai jogar a C. O Petrolina joga D e abre uma vaga D para Pernambuco. Seria do Santa. Então, independente do Petrolina, o Santa garante a vaga se o Retrô subir. Se ninguém subir, Santa e Retrô, jogam Série D do ano que vem, Retrô e Petrolina. Se subir o Retrô, joga Santa Cruz Santa e Petrolina. Se subir o Santa, joga Retrô e Petrolina. É esse caldinho de esperança que ainda existe no coração do torcedor tricolor, viu? Porque quando fala em depender do velho Santa,
a torcida estremece. E outra, mas viu? vamos ver o que é que dá. E outra, vamos rezar, Pai Nosso, Ave Maria, tudo aqui, porque dá para subir os dois, viu? Retrô e Santa na Série C do ano que vem. Abririam 2 vagas para Pernambuco. Se jogar bola, sobe tranquilamente, né? Amém. Agora tem uma coisa chamada jogue bola. É, Esse é o problema. exato. Ok, Igor? Ok, Ed. Esse é o Santa Cruz. Você acaba de acompanhar aqui no Bola Rolando a quinta-feira tricolor.